Este podcast é oferecimento da comunidade Mantenedores Outliers, uma comunidade que nós temos com donos de escola que estão esparramados pelo Brasil. Se você também é dono de escola e quer fazer parte desta comunidade, acesse o QR Code aqui na tela deste podcast e assim você vai fazer uma parte de uma comunidade forte, com donos de escola que estão crescendo, evoluindo e estão dentro desta comunidade para compartilhar, para servir e para se ajudar. Então esse é um podcast oferecimento da comunidade Mantenedores Outliers. Vamos pro vídeo. Fala pessoal, sejam bem-vindos em mais um Educatom Podcast. Hoje um convidado especial para nós aqui para falar de vários assuntos relevantes para vocês mantenedores de escola, vocês que pensam em crescer as suas instituições, em tornar cada vez mais abrir novas unidades da sua instituição, entender como funciona todo esse mecanismo, a construção desse ecossistema e, obviamente, considerar também a importância do relacionamento que você precisa construir para ter resultado no seu negócio dentro da sua escola. Então, estamos aqui com o Fábio Merlin, CEO da Rede Próspera Educação. Isso aí, um prazer estar aqui participando, muito feliz com isso, falar de educação, falar de gestão, é o que a gente faz, né? Legal. Isso é muito bom, é um momento especial para mim. Legal. Fábio, seja muito bem-vindo aqui. Nossa galera que está te acompanhando, estávamos esperando ansiosamente por esse episódio, porque você vai trazer muito conteúdo que alguns dos nossos mantenedores têm nos perguntado, assuntos, por exemplo, de franquia, assuntos, por exemplo, de gestão, de liderança, construção de uma cultura. Então, já faço uma primeira pergunta para você. Hoje, dentro da rede, quantas pessoas você lidera, você coordena, que estão diretamente ligados a você ali? Diretamente ligado a mim são 12 pessoas. 12 pessoas? 12 pessoas. Legal. Esses são os que tratam diretamente comigo e, claro, depois a gente vai escalando ou para o lado, ou para baixo, ou para cima, quando necessário, de outras formas, mas diretamente são 12, é a forma que é dividido. Hoje a gente trabalha em várias cidades, né, em 13 estados, ou seja, a gente atua com culturas, né, diferentes, regiões diferentes, né, com muitas especificidades. Então a gente tem que fazer um trabalho, apesar de estarmos crescendo, avançando, mas tem que ser um trabalho customizado, em unidade por unidade, para que a gente não perca também né, a raiz de cada uma lá, que é fundamental. Legal, legal. E desses 12, se nós considerássemos ali todos que estão na operação, quantas pessoas chegam aí? Hoje a gente tem, trabalhando com a gente hoje, são 600, a última conta são 657 pessoas. Caraca. Que trabalham aí diariamente conosco, entre professores, colaboradores dos mais diversos, né? E tem alguns outros prestadores de serviço que não estão nessa conta. Então a gente pode colocar aí mais uns 40 aí que acabam, de alguma forma, diretamente atuando também. Legal. Praticamente mais de quase 700 pessoas aqui entendendo isso, né, cara? Às vezes a gente vê uma instituição que está tocando ali com 13 pessoas, com 15, com 20, com 80 já começam a ter os seus desafios, principalmente a liderança, a construção de equipe. E quando você fala desses 12 executivos, né, vamos dizer assim, que são ali os líderes de cada departamento que você tem a conexão, cara, eu quero trazer para você a seguinte questão. Como que você hoje olha para essa construção de equipe dentro da sua instituição? Como que você forma essas lideranças? Como que você forma toda a visão de crescimento? Porque hoje, o que nós estamos escutando aqui no nosso podcast? A dificuldade de encontrar pessoas, a dificuldade de formar pessoas, equipes, para que possa acelerar o negócio. E aí acaba que fica empresa, centraliza tudo em si. Hoje você tendo 657 pessoas, 12 executivos, como construir tudo isso? Acho que a grande dificuldade é montar a equipe, né? Isso aí o desafio e é um desafio eterno. Isso aí não tem, acho que não vai ter fim esse desafio. O que a gente tenta buscar sempre é pessoas que entendam que o que a gente faz, além de ser, claro, uma empresa, um trabalho, mas que tenha propósito. A gente lida com educação, a gente lida com criança, com jovem, a gente lida no ensino superior com adultos que querem ascender na vida, que buscam uma posição melhor. Então a gente tem que ter um olhar mais sensível para isso. Então isso é fundamental dentro das nossas dinâmicas, das entrevistas, de quando a gente está buscando pessoas para montar a equipe, que faça parte também da ideia do candidato, que ele está ali para ajudar a transformar uma vida. É assim que a gente fala. Todos os nossos
colaboradores a gente chama que são agentes de transformação, tá? Então é isso que a gente faz. Porque todo mundo que entra na escola, seja na escola pública, seja na escola particular, é o início de um sonho, né? É a criança que não sabe ler e escrever, que vai começar a ler e escrever, né? Depois ela vai conhecer uma série de disciplinas diferentes, uma série de novidades, aquilo vai se construindo. Chega lá no ensino médio, né, onde ele já viu uma série de coisas, ele consegue fazer novas escolhas para seguir sua jornada, e assim que entra na universidade, é a mesma coisa, no ensino superior é a mesma coisa, né? Ele está em busca de algo. Então, acho que as pessoas que trabalham conosco têm que entender que o nosso trabalho ele é muito sério, não que os outros não sejam, mas o nosso ele é muito sério, porque a gente está formando o cidadão do futuro, o tempo todo, né? O tempo todo. É legal você falar isso, porque quando nós olhamos para dentro das escolas ali, nós estamos lidando com sonhos, né? Então esses alunos, essas famílias, a gente sabe que o principal pilar de transformação na vida das pessoas é a educação. Isso aí. É a educação. Se nós estamos aqui todos, é através da educação. Seja ela dentro de uma universidade, dentro de uma escola, mas também no nosso mercado de trabalho, lá no nosso bairro, na nossa família. A todo instante a gente está aprendendo. E olhando para isso, quando você fala do propósito, é algo que eu sempre coloco para os nossos gestores, né? Para a galera que faz parte ali das nossas escolas parceiras, quando se olha para contratação. Não contrate somente olhando para o currículo, mas olhe para a pessoa, entenda ali comportamento, entenda realmente aquela jornada, porque vai impactar na vida daquele aluno, né? Sem dúvida, né? Primeiro que, a gente fala escola, a maioria dessas pessoas que trabalham conosco, desses 657, a maioria são professores. Que legal. Então, começa por aí. O professor, até por conta de historicamente ter sido uma profissão um tanto quanto difícil, por muitas vezes desvalorizada e tudo mais, então não é fácil hoje você ter o professor, né? E o professor tem que ser vocacionado. Né? A profissão de professor, ela é vocacionada. Né? Ela não dá para você falar assim, eu não sei o que eu vou fazer, então eu vou ser professor. Não existe isso. Você não sabe o que você vai fazer, você pode fazer uma série de coisas, mas não dá para eu não sei o que eu vou fazer e você é um professor. Né? Então, ela tem que ser vocacionada. Então, a gente tem que olhar com esse carinho, ter essa sensibilidade e entender se de fato essas escolhas estão sendo bem feitas. E aproveitando, falando disso, né, a gente está passando por um problema, um desafio muito grande, né? Não é um problema porque faz parte, infelizmente, do nosso dia a dia, mas é um desafio muito grande, que é a formação de professores. Né? Hoje, se você pegar todas as nossas unidades hoje, for na terceira série de ensino médio, e perguntar lá, quem aqui quer ser professor de matemática, de inglês, de física, não tem que levanta a mão. Verdade. Não tem uma pessoa que queira ser professor. Tá? Isso na escola privada. Se for na escola pública, também não tem. Só que o que ninguém sabe, que eu acho que é o que precisa começar a ser discutido, é que a profissão de professor, ela te emprega muito rapidamente. Sim. Apesar dessa quantidade de pessoas que trabalham, nós temos vagas abertas em todas as nossas unidades. Praticamente vocês postam direto lá na rede, né? A gente contrata o tempo todo, ou seja, a profissão de professor, ela tem vaga. Hoje você vê lá muitas pessoas que se formam no ensino superior não conseguem se encaixar, porque a disputa é grande. Na carreira docente, você tem muita vaga. Então, a gente precisa explicar para essa turma que está vindo que tem como você seguir carreira docente e, sim, ter uma jornada bonita, ter uma jornada honesta, ter uma jornada que vai te trazer conforto. E outra, né? Você lida com pessoas o tempo todo, você lida com pessoas que estão querendo fazer algo diferente. Então, eu acho uma carreira... Eu sou professor, tá, de formação, tá? Trabalhei muito em escola pública, tá? Antes de ter as minhas escolas, né? Que legal. Você falar sobre isso, de fato... A carreira do professor antigamente ela era muito mais valorizada, né? Antes as famílias como olhavam para o professor, até hoje em casa mesmo, minha filha recentemente, essa semana ela falou, papai, chegou chorando, a professora falou que eu não posso vir mais de colarzinho de pulseira, e chorava pela maneira como a professora falou. Eu falei, filha, ela tá prezando pela sua segurança, mas eu percebo que tem outras famílias que acabam que não, deixa eu ir lá entender então. E aí ela vai na escola, coloca uma baita pressão, situações, e isso acaba também a instituição ficando um pouco, que eu vejo, muito mais do lado, muitas das vezes, da família. E o que deveria ser o contrário, você precisa proteger a sua equipe, né? Sem dúvida. Então a importância do professor, eu falo, poxa, antigamente meus pais não tinham conversa, cara. Professora falou, você fez alguma coisa? Cara, não tem conversa, você vai ficar de castigo, não vai... Só que hoje mudou, então a valorização até nisso
também implica. E olhando para a formação, você tendo pós-graduação, graduação da formação dessas pessoas, tem uma frase que falaram aqui no nosso podcast que nós estamos na última geração de professores. Como que você olha hoje para dentro das suas instituições, considerando que vocês provavelmente devem ter aí pedagogia, pós-graduação também para esses professores, como que está essa demanda? De fato está diminuindo ou não? Como que você vê isso? Então, tá sim, tá cada vez mais difícil. E existe um estudo até do SEMESP, que é o Sindicato dos Mantenedores do Ensino Superior, que fala que até 2000, se eu não me engano, até 2040, nós vamos ter um déficit aí de praticamente 200 mil professores. Caraca. Dá tempo de corrigir, né? Dá. Nós estamos ainda em 25. Né? Então, dá tempo. Sim. Mas precisa de incentivo. Sim. Formação de professor hoje no Brasil, ele obrigatoriamente tem que passar pelo poder público. Tá? Porque você precisa formar muitos, sim, massa. Sim. Né? Então você não consegue, se não tiver uma política forte de Estado mesmo, para que consiga mobilizar e trazer as pessoas para a carreira docente, claro, junto disso, com a valorização da carreira docente, tanto no poder público quanto no poder privado. Concordo. E tudo mais, mas você precisa de fato de uma coisa de impacto para trazer. Né? Eu também sou muito favorável, às vezes eu discuto, né? Porque você forma hoje, né, um pedagogo em 3 anos, às vezes, né? Tem curso de 4, curso de 3, mas você forma muito rapidamente. Né? Eu sou a favor também, concluiu a graduação, eu até brinco, eu falo esse termo, tá? Faz uma residência pedagógica. Fato. Vamos pegar esse aluno que saiu lá, está com 22 anos, que acabou de se formar, leva ele para dentro de uma escola privada ou pública, vamos ficar com ele 2 anos ali, treinando com professores mais experientes, entendendo um pouco a dinâmica do dia a dia do trabalho, não só da academia, como ele já estava, né? Para depois, de fato, colocar no mercado. Sim. Só que neste período de 2 anos, ele tem que ter um incentivo também, né? Total. Um incentivo para continuar estudando, né? Melhorando cada vez mais e se mantendo, para depois, de fato, ele encaixar que a gente vai também receber gente muito mais preparada. A medicina é assim, né? O médico termina, ele faz a residência para depois ele começar de fato. Então, eu acho que isso é uma coisa que precisa. E isso faz parte da valorização da carreira. Que legal. Se a gente começar a olhar para a carreira docente dessa forma, sabe, é difícil, mas sim. não tem como dar errado. Sim. É difícil, como tudo é, né? Sim, nada é fácil, sim. mas não tem como dar errado. Eu era professor de física, eu sou professor de física, hoje eu não dou mais aula, né? Eu sou professor de física. Não acha professor de física. Sim. Professor de matemática, não acha professor de matemática. Entendeu? Então, eu tenho amigos de faculdade que trabalham comigo hoje. Porque é difícil, a gente recorre àqueles que a gente tem, né? Uma lembrança que te conecta a outros da área e tudo, mas é muito difícil. Química, dificílimo. Total. A minha formação é química. É química. Eu sou bacharel em química com atribuição à engenharia, só que eu fiz licenciatura e foi ali que eu fui picado pela educação, porque dentro da universidade nós tínhamos o projeto do PIBID. Sim. Então o PIBID nos permitia ir para dentro das escolas públicas para poder ter a vivência prática daquilo que trazia dentro da instituição. Cara, era muito legal, porque eu acredito que eu participei indo para 3 escolas durante a licenciatura e ver a realidade do professor, a construção de aula, a demanda também desafiadora, né? Poxa, eu lidar com 30, 35. Aí quando você fala da residência, para esse professor, eu acho que esse é o ponto exato, considerando até mesmo os professores hoje que são formados, e aí eu tenho essa nova demanda que são os alunos atípicos. É isso aí. Como que eu lido com aluno atípico, sendo que eu nunca vivenciei uma escola? Como que eu lido com a minha rotina dentro da instituição se eu não sei como que eu construo ali toda a questão da preparação da aula, aquilo que eu tenho que entregar de avaliação? Então, se eu não vivencio, cara, aí você cai lá de paraquedas. O professor sai formado com o currículo, caiu na instituição. Aí a instituição começa a ter um problema que vai numa esfera até comercial, que o aluno sai, o pai sai, aí carrega mais 4, 5 juntos. Mas entra nessa questão da formação. É isso aí, é total. E você tocou num ponto que é onde a gente precisa hoje focar muito na formação. Legal. Tanto nas escolas públicas e privadas, cada vez mais
nós temos esses momentos porque o número vem aumentando, né? Sim, Então, sim. Vem aumentando, que na verdade ele vem aparecendo agora, né? Verdade, verdade. Não que não existia, ele vem aparecendo, Sim. né? Porque com toda a evolução que foi tendo, com os estudos, com os laudos, com tudo mais, hoje você consegue, de fato, enxergar mais rapidamente, né? As famílias também conseguem, e é nesse momento que a gente tem que estar preparado, porque a partir do momento que você sabe agora, o que eu faço com isso? Você tem que montar todo um plano individualizado para isso, né? Para que consiga, de fato, atender a criança e tudo mais, o adolescente, que seja, mas você tem que montar um plano. E isso falta muito, essa formação. Falta muito, muito, muito. E eu tenho, como eu atuo também no ensino superior, é uma briga que a gente tem interna nossa ali. Porque, tradicionalmente, as faculdades trabalham muito parecido, de uma maneira muito parecida. E não precisa ser assim, né? Como nós temos hoje colégio e faculdade, eu tento aproximar cada vez mais essas duas fases do ensino para que a gente, de fato, forme pessoas que atuem. Que atuem da forma que a gente está enxergando ali no dia a dia. Eu falo, eu sou um empregador do meu próprio aluno do ensino superior. Falei, então, se o meu diretor do ensino superior não conversar com a minha diretora do ensino básico, a nossa formação vai estar falha de alguma forma. Tem a gente gap aí, né? Como é em qualquer outra área, né? Se um curso de administração, o coordenador não conversa com as empresas para entender o que está acontecendo no dia a dia, como que está indo, também não vai atender. Depois você vai formar uma série de pessoas aí que não vão estar prontos para o mercado de trabalho. Né? E aí vem a questão, não está pronto, vai ganhar menos, né? Porque não vai render, não vai produzir da maneira que as pessoas esperam e tudo mais. Ou seja, eu foco na formação, né? É legal você falar dessa conexão, porque é a maneira como às vezes as instituições elas se privam muito. Os colégios se fecham muito no mundinho deles ali e eles não estão buscando parcerias com as universidades, com os centros universitários, com as faculdades que poderiam já mostrar, olha, a demanda aqui está sendo essa. Então, por favor, preparem melhor nesses quesitos aqui. Não que os outros não são importantes, mas até olhando esse cenário, né? Eu fiz um estudo, no meu período de formação na licenciatura, eu fiz uma comparação, obviamente, do PISA. Então, quando nós pegamos o PISA ali, beleza, o Brasil está lá embaixo, mas quando nós comparamos com outros países, China, por exemplo, ela tem uma visão de que quando o aluno chega no final do ensino médio, ele tem de acordo com a afinidade dele e até mesmo com o desenvolvimento dele, ele pode ir para um caminho que vai ser mais voltado para o empreendedorismo ou ele vai para um caminho mais voltado, sim, para o mercado de trabalho. Se nós tivéssemos isso também, uma percepção, é claro, poxa, é um outro país, é uma outra cultura, mas se nós começarmos a entender esse cenário, poxa, tem alunos que eles já estão demonstrando no próprio ensino médio, quando chega no ensino superior, que, cara, ele é voltado para ter algum negócio. Sim. E aí tem um ponto que a gente tem falado muito bem aqui. Ah, mas precisa da universidade? Cara, precisa. Ter essa ideia dos gurus de internet, não faça universidade, vem fazer um curso, você vai virar milionário. Cara, eu não acredito nisso, porque a faculdade ela não promete que você vai ficar bilionário, que você vai ficar milionário, porém ela te dá coisas que você vai precisar no mercado. Que é você se conectar com as pessoas, você saber socializar, horas de estudo, cara, não é porque você está estudando uma mesma coisa, mas depois, quando você fica ali 8, 10 horas estudando, você cria disciplina para poder trabalhar 8, 10 horas fazendo aquilo que precisa ser feito. É isso, sem dúvida. E acho que, além de tudo, essa questão de socializar, né? Total. Isso aí é fundamental. Esse é um dos problemas que eu vejo em relação ao ensino à distância, né? Porque ele cresce e tem que crescer, porque faz parte também, né? Sim. Tem lugares que realmente, se não fosse isso, não teria acesso absolutamente algum. Sim. Mas ele te priva desse relacionamento. Eu brinco que o aluno que entra no ensino superior, seja ele privado, seja ele público, de manhã, tarde, de noite, não importa, lá ele conhece a namorada, né? Ou às vezes ele termina com a namorada e arruma uma outra. É verdade. Né? Ou namorado. Mas acontece. Lá ele conhece um possível sócio de negócio. Total. Lá ele conhece um possível chefe dele que vai contratar ele. Né? Ou seja, ele faz um relacionamento que, se ele souber levar esse relacionamento dali para diante de uma forma coerente, honesta, ele só tem a ganhar com isso. Então é fundamental isso. Então eu acho que a questão de ensino, de formação, tudo, é tudo gente. Né? É gente. É tudo gente. É verdade. Então quando a gente fala de gente, a gente tem que criar as conexões. Total. Tem que criar as conexões, né? E aí você cria as conexões quando você falou, pô,
Tem gente que fala que não precisa fazer ensino superior, mas você cria conexões quando você está fazendo. Total. Você vai estar se relacionando com as pessoas. E às vezes até se compara com os caras que, não tem comparação. O Mark Zuckerberg não terminou. Cara, cara que só que ele largou Harvard. E são os gêniozinhos que sempre vai ter. Entendeu? E pra passar em Harvard, cara, é uma jornada que ele estudou muito. Então, assim, quando você, inclusive, comenta sobre a socialização. Meu irmão é exemplo disso. Meu irmão na graduação, inclusive a filha dele nasceu essa semana, foi de uma relação que ele construiu dentro da universidade. Conheceu a esposa, casou, agora é pai. Então, assim, a universidade te acelera muito. Eu vivenciei uma experiência. Quando eu sentava ali e via os professores, eu falava, cara, um dia eu quero simplesmente conversar com aquela pessoa. Eu olhava para os mestres, eu ficava impressionado. E no início desse ano eu tive a oportunidade de uma das professoras minha da universidade, aquela que todo mundo não gostava dela, a professora Maura. Uma italiana, mas hoje ela assim, não tem filhos, não é casada nem nada. Ela fica 6 meses na Itália, no verão de lá, 6 meses no Brasil. Eu falei, poxa, professora, vem em casa. Veio em casa. Cara, parecia avó. Mas só de vê-la ali, depois eu fiquei emocionado. Chorei com a minha esposa, eu falei, olha só, tem a professora que me formou, agora tá em casa, tá com as crianças. Então, assim, a conexão que gera é muito legal, é muito legal. E a universidade é o que tem isso, né? Quando você se conecta com os outros campos. E um ponto assim, Fábio, olhando para esse cenário todo que você trouxe, a gente foi nessa linha de formação, gente... Como que você olha para o principal desafio hoje dentro das suas instituições no que compete a esses jovens? Qual que tem sido a principal dor que vocês têm enfrentado, que vocês falam, poxa, aqui a gente tem que olhar com um pouco mais de cuidado, aqui a gente tem que desenvolver melhor. Qual que é o ponto? Eu acho que é geracional, né? Algumas coisas que estão acontecendo, né? Essa geração que está vindo, ela é uma geração mais ansiosa, de fato. Tem até livro, né, que fala sobre isso. Sim. Né? Ela é uma geração mais ansiosa. Mas eu falo que isso não é culpa, né, da geração. Isso são momentos diferentes de vida e que as coisas vão acontecendo. Eu acho que o que a gente precisa é tentar trazer a família para cada vez mais perto da escola, tá? Para dentro, de fato, da escola. Então, se você não tiver o papel lá da família trabalhando e atuando junto e confiando na escola, porque quando a família não é obrigada a fazer a matrícula na minha escola, ela não é obrigada, ela tem opções. Sim. A partir do momento que ela coloca, tem que confiar no trabalho que nós vamos fazer. Né? Porque às vezes acontece uma coisinha muito pequena, fala, não, esse professor já não dá mais, tem que tirar. Não, meu amigo, no contrato de prestação de serviço nosso não está dizendo quem vai ser o professor, quem não vai ser o professor. O professor quem decide somos nós. E se ele está aqui é porque nós confiamos nele. Agora, deixa dar o tempo disso acontecer. Sim. Né? Deixa dar o tempo disso acontecer. Então, eu acho que essa ansiedade que acaba passando de mãe, pai para filho, e isso passa mesmo, e isso atrapalha, acho que a condução do trabalho da escola, atrapalha a condução da pessoa mesmo, do aluno mesmo, porque ele também fica nessa ansiedade. Agora a gente está passando por esse momento da proibição do uso do celular, né? É uma novidade para todo mundo, até para nós, né? Até para nós. A partir do momento que foi proibido o uso em sala de aula, eu pedi também para que os meus professores não usassem mais. Para que a gente pudesse dar exemplo. A não ser que fosse, claro, em algum momento pedagógico necessário, né? Tudo bem, mas a gente pediu também para que eles não usassem para dar o exemplo, porque nós também, naquele momento de proibição, a gente fala, mas o aluno não consegue, mas tira o nosso. Tira o nosso. É verdade. Né? É verdade. Então nós temos que sentir o que está acontecendo. Nós temos que sentir o que está acontecendo. Então, só que com isso, a gente está vendo o quê? Hoje, nos nossos intervalos, primeiro, a quadra voltou a ser utilizada. Coisa que já não acontecia mais. Sim. Não acontecia mais. Pro futebol, pro vôlei. A quadra, a música, jogos de tabuleiro. A criançada está ficando agora, estão virando jogadores profissionais de tênis de mesa de novo. Ou seja, eles voltaram a se mexer, voltaram a conversar, os grupinhos sentados conversando. Antes os grupinhos ficavam todos só no celular, né? Não dá, né, ninguém falava. Hoje os grupinhos, tá tudo batendo papo. Isso é muito legal. A gente chegou até a ver alunos, né, adolescentes que um já não gostava muito do outro e falou, nossa,
Até que legal, né? Porque agora tá conversando, não conversava, né? É isso. Então, acho que... Mas o desafio é esse. Acho que o desafio é essa aproximação entre as pessoas. Eu acho que a dificuldade de aprendizagem, a dificuldade, claro, de ter mais simpatia aqui ou aqui não, né? Ser mais empático com um, com o outro não. Porque às vezes também você não é obrigado a gostar de todo mundo, mas tem que se respeitar, Legal. né? Mas eu acho que essas dificuldades, principalmente relacionadas à aprendizagem, a gente consegue, dentro da escola, fazer o trabalho. Legal. Né? E isso depende muito da gente. Agora, as outras questões, as outras habilidades, algumas coisas, você precisa de um trabalho mais conjunto. Você precisa que a família esteja atenta e tudo mais. Né? A gente vê, muito, né, principalmente nos Estados Unidos, né, quando a gente fala de esporte, os Estados Unidos tem grandes atletas de tudo quanto é área. Mas é porque eles observam já muito inicialmente que aquela criança tem uma habilidade muito bacana. Pô, então vamos focar nessa habilidade e fazer com que ele seja muito bom nessa aqui, né? Sim. A gente perde talentos ao longo do tempo por não ter esse olhar da mesma forma, né? Então a gente vai perdendo talentos. E para tudo, eu falei do esporte, mas isso vale para qualquer outra área, né? E o esporte é um formador de alunos ali que vão fortalecendo no caminho, que vão se desenvolvendo em disciplinas através do esporte. Através do esporte. E é uma coisa que as escolas, de maneira geral, ao longo do tempo, né? Talvez aí nos últimos 10 anos, principalmente, foi deixando muito de lado, né? Sim. A gente foi... E eu me coloco nisso, tá? Me coloco nesse mesmo ambiente. A gente acabou focando muito fortemente na questão da aprendizagem de sala de aula, né? Dando muito foco, muito tempo de aula, muito tempo de sala de aula, com uma série de acessórios ali, né? Que complementam aquele dia, e foi deixando um pouco de lado, né? Então, eu acho que isso a gente precisa voltar a fortalecer, e acho que é o momento para isso, aproveitando a proibição do uso de algumas tecnologias, do celular, do tablet, seja o que for. Eu acho que nós temos que aproveitar esse embalo aí e começar a reinserir essa turma aí no esporte. É muito legal quando você traz isso, porque demonstra a flexibilidade que você tem de poder se adequar ao que está acontecendo. Tá tudo certo. Porque ainda a gente tem ali uma pessoa, a maioria dos gestores, quando ficam resistentes a essa mudança, né? Poxa, vai mudar de novo, e agora o que eu faço? Como que eu vou mudar? Como que eu vou alterar? Como que eu vou trazer essa percepção? Então, quando eu tenho flexibilidade, eu vou me adequando ao momento, eu sei que é uma oportunidade. A falta do celular não é um problema, é uma oportunidade. Eu preciso de ver como uma oportunidade. Então, e acho que quem trouxe muito isso pra gente foi a pandemia, né? A pandemia, né, com todas as questões horríveis aí que aconteceram, né? Infelizmente, com perdas de vida e tudo mais, sim. Mas ela trouxe uma necessidade de mudança. Sim. E uma necessidade de mudança sem preparo. Total. Ninguém, do dia pra noite. Ninguém estava preparado para essa mudança. E do dia para noite você teve que se reinventar de várias formas. Então, eu acho que isso fez com que quem soube aproveitar deste momento, eu acho que abriu a cabeça para ver que, assim, dá para mudar, gente. Legal. Dá para mudar. Dá para mudar. Escola não é só sala de aula o tempo todo, não é só apostila lá o tempo todo, sabe? Não é só isso o tempo todo, sabe? Tem mais vida na escola além disso. E a gente ficou também durante muito tempo, tem que formar para passar na melhor universidade. Nem todos vão passar na melhor universidade. E tá tudo bem. Tá tudo certo. E tá tudo certo, não é um problema. Nem todos vão fazer universidade. Sim. Tem alguns que têm algumas habilidades, talvez façam um curso técnico. Sim. E também tá tudo bem. Desde que continue sua jornada de estudo, continue estudando, que acho que isso é fundamental, não existe problema nisso. Mas com a pandemia, a gente foi obrigado a rapidamente mudar. Assim, mudar absolutamente quase que tudo, né? Sim, quase que tudo. sim. Então, acho que isso traz hoje pra gente, que a gente percebe uma mudança de comportamento, uma mudança que a gente entende, vamos lá e vamos mudar. E a gente senta lá com o professor, vamos conversar aqui, gente, a gente estava indo para cá, certo? Agora vamos virar um pouquinho para cá e vamos ajustar de novo, porque o mundo está mudando o tempo todo, a todo instante as coisas estão muito aceleradas, né? Aí você pega a inteligência artificial agora, que faz as coisas mudarem ainda mais, cara do céu, eu fico olhando, eu falo, eu entendo também que a dor do dono de escola, a dor ali do professor, ela é real, cara. Porque, poxa, imagina só, você prepara todo um caminho por ano, você vem vivenciando um caminho, e aí do nada você altera, cara, e às vezes você não tem tempo, às vezes também começa... Eu tenho falado nas nossas consultorias que tudo começa aqui dentro. Tudo é um poder muito forte da nossa mentalidade. E aí eu olho hoje a mentalidade de toda a estrutura da instituição,
cara, é uma mentalidade que ela tem um desafio. E eu gostei um pouco de um novo nome que vocês trouxeram, né? Que é educar e prosperar é a nossa praia. Quando você fala de prosperar, cara, você tá trazendo uma visão para dentro de educação que para mim foi sensacional. Porque a gente sabe que a educação ela sempre foi baseada e embasada muito no nível, e ainda é, de escassez. Sim. A gente sabe que o professor, que o dono da escola, quando se fala de prosperidade, de riqueza, de dinheiro, de abundância, ele não, isso não é pra mim, eu não quero falar disso. E ele fala, eu vivo por amor. Sim, mas a gente precisa prosperar pra gente impactar mais vidas. Sem dúvida, não. E, cara, o slogan de vocês foi sensacional. O Rede Próspera é isso, tá? O Próspera é de prosperidade, de prosperar, é isso. Porque eu não consigo imaginar como é que eu vou impactar, como é que eu vou crescer se eu não prosperar. Não tem como, Não cara. tem como. Não tem como. Né? Então, desde que a gente criou esse nome e a gente foi criando, pensando em palavras daquilo que a gente acredita, né? Que transmite sentimento, que transmite algo maior e que é aquilo que você olha pra frente, né? Pra frente, né? Que você vai buscar o tempo todo. É isso aí. Então, a gente precisa prosperar, isso eu não tenho absolutamente dúvida alguma. E outra, né? Quando você monta uma escola, eu sou professor, Tá. então eu entendo que às vezes a pessoa fala, não, mas professor, às vezes é uma carreira que... Tá, eu sou professor, gente. Hoje eu virei um dono de escola, Sim. né? Mantenedor, como falam, e tudo mais. Você podia ser um acionista de um grupo, de um outro grupo, seja o que for, mas eu sou professor. Sim. Eu sou um professor que acreditou de alguma forma que eu podia fazer a mudança através da educação e fui buscar como eu podia fazer isso. Então, mas eu sou professor. Eu sou fundamentalmente professor. Então eu falo assim, mas professor, não, mas eu sou professor. Sim. Então, você professor pode buscar o que você quiser também. Total, cara. Você pode. E também você pode continuar dando sua aula e também tá tudo bem, porque você é professor. Sim. Então, às vezes as pessoas falam, não, ele é professor porque ele não conseguiu. Por isso que eu falei lá no início, da questão de ser vocacionado. Sim. Se você for vocacionado, né, se você quer fazer aquilo porque você tem vontade, porque você sente que é isso, não tem como dar errado. Pode demorar um pouco mais, Sim. um pouco menos, são Sim. momentos difíceis que podem passar, mas dá certo. E o dar certo no final não quer dizer somente, deu certo porque eu ganhei dinheiro. Não é só isso. Não, deu certo porque, olha para trás aqui, eu formei 3.500 alunos, eu formei, esse aqui virou médico, esse virou professor com muito orgulho também, o outro virou engenheiro e tal. Então, então deu certo. E até na posição que você está como CEO, cara, você todo instante está ensinando, todo instante está aprendendo. Não tem como não levar isso, né? Então, quando fala sobre a prosperidade, é legal trazer esse ponto, porque eu vejo ainda que é algo que nós temos trabalhado muito nas nossas consultorias, nas nossas imersões, nas nossas mentorias, a visão que a instituição ela precisa ter um olhar diferente quando se fala do prosperar. Mas sabe que ainda tem essa ideia, né? Você sabe disso também, que eles vêm com aquela... Muitas vezes que a escola não é uma empresa, né? Não, mas ela é. Ela é. E outra, e sabe por que ela é? Que quando eu vou montar uma escola, a primeira coisa que eu tenho que fazer é pedir autorização na diretoria de ensino. A primeira coisa, o primeiro documento que pede lá numa lista imensa é o seu CNPJ. Então pronto, é uma empresa. É uma empresa com um propósito de educar, de ensinar e tudo mais, mas é uma empresa. Sim. Então tem que trabalhar com essa seriedade mesmo. Sim. E se você tem uma empresa, ela tem que ser sustentável economicamente, ela tem que prosperar para você continuar gerando oportunidades o tempo todo. Então não dá para desvincular. Mas é que é uma coisa que historicamente foi falada assim, né? Então, mas um tempo para a gente mudar, né? Exatamente, é um tempo. E olhando um pouco aí, Fábio, para essa jornada, cara, você dá para sentir que você tem uma veia empreendedora contigo gigante, né? Mesmo sendo professor lá atrás, como formação, você foi para esse lado do empreendedorismo. Mas e como é lidar com tudo isso e ao mesmo tempo equilibrar o pratinho ali da vida pessoal? Casamento, filhos, cara, como que é isso? Porque, vocês estão aí com 10 escolas, as graduações, pós-graduações, mais projetos que vem por aí. Cara, como é esse equilíbrio com tudo? É difícil. Você falou da veia empreendedora. Esse ano eu vou fazer, esse mês agora, dia 31 de maio, eu faço 51 anos, tá? Caraca,
Novo pra caramba, hein, meu? E com 51 anos eu vou completar, porque eu comecei a trabalhar no dia do meu aniversário, esse ano eu vou completar 38 anos de trabalho. Eu comecei com 13 anos. Parabéns, cara. Tá? Eu venho de família humilde. Tá? Os meus pais não tiveram oportunidade de terminar as séries iniciais do ensino fundamental. Tá? Meu pai já fez 18 anos esse ano que ele faleceu. Minha mãe, graças a Deus, vai estar conosco amanhã no Dia das Mães. Que legal. Enfim, mas são 38 anos de trabalho. Tá? Então eu sempre trabalhei, sempre precisei buscar, e eu sempre acreditei que eu podia fazer algo mais. Então, e eu tive a sorte, né, graças a Deus, eu tive a sorte de encontrar uma pessoa que abraçou essa ideia. Então eu conheci minha esposa na universidade, assim como eu falei, que é fundamental essas relações, e ela além de minha esposa, ela é minha sócia, minha companheira de trabalho, trabalha tanto quanto eu, quando não mais, tá? E acreditou nesse processo todo. Então nós começamos, ela e eu começamos juntos como professores, rede pública, ensino privado, dei aula em cursinhos e tal, até a gente assumir a nossa primeira escola. Então, foi assim. Então, é difícil equilibrar a vida pessoal, mas a nossa vida pessoal e de trabalho ela está totalmente junta. Isso aí. Então, quando a gente está lá, às vezes, à noite, relaxando um pouco, descansando, tomando um vinhozinho ali para acalmar um pouco a cabeça, as pessoas falam, pô, mas vocês falam de trabalho. Não tem como não falar. Não tem como. Tá tudo junto e misturado. A gente tenta evitar algumas vezes? Tentamos. Sim. E agora meu filho mais velho também, já se formou na universidade, quis vir trabalhar conosco. Que legal. Então hoje a conversa não é nem só de nós dois, agora já é com ele também, com o mais velho, né? Que legal. E ele se formou, ele é economista. Legal. E já trabalhava numa fintech e tal, e estava feliz. Quando ele ia ser promovido, ele veio conversar comigo. Falou, porque eu nunca pedi que ele viesse. Eu sempre deixei meus filhos muito à vontade para fazer as escolhas deles. Legal. Porque eu escolhi o que eu quis fazer da vida. Sim. Eu faço o que eu faço porque eu escolhi isso, né? Então eu quero que eles tenham também liberdade de escolha e que sejam felizes com as suas escolhas. Então eu nunca falei. Era uma conversa que não tinha em casa. Não, vai ter que ser o sucessor, vai ter que trabalhar com... Nunca existiu. A gente sempre tomou muito cuidado com isso. Para que também... não chocasse, de repente isso também o afastasse, né? Sim. Então, como a gente não queria nem que ficasse, nem que sim, nem que não, eu falei, melhor não falar e deixar ele fazer. Então ele fez a escolha de vir. Então nós criamos também um plano de desenvolvimento dentro da empresa. Tá ralando, tá? Que legal, ralando. que legal. Tem que ralar, né? Não tem moleza, não. É isso aí. E tem que ser exemplar também, acima de tudo, né? Legal. Então tá fazendo esse plano. Então a nossa vida pessoal e profissional, ela se mistura, mas é claro, com muitos momentos de lazer e família sempre, né? Para mim, o momento de lazer é estar com a minha família, tá? Cara, isso aí Ontem à noite eu jantei com meu filho mais novo, que ele estuda aqui em São Paulo. Então ontem consegui, estava com um tempinho, ele estava também mais tranquilo, ele já faz o estágio dele também e tudo mais. E consegui. Então, quer dizer, o momento de lazer para mim é isso. Você tá com a família, né? Tá junto. É bom demais. Quando você fala um pouco sobre essa sua jornada até aqui, nós gostamos muito de falar também do lado pessoa. Né? A pessoa que está por trás do negócio, que muitas das vezes na rede social a gente não consegue ver. E você comentou, né, um pouco dessa sua chegada até aqui, vindo de uma origem simples, humilde, ter perdido o pai há alguns anos. Cara, uma pergunta que até às vezes palpita aqui um pouco o coração de quando eu começo a imaginar, qual que é a sensação que você tem olhando para aquilo que você está construindo, para o impacto que você está gerando, de onde você saiu, cara? Até arrepia, tá? Eu costumo dizer, eu sei de onde eu vim, tá? Eu sei de onde eu vim. E tenho um orgulho disso, tá? Minha mãe é muito trabalhadora, mas ela sempre cuidou da casa, dos filhos. E meu pai muito trabalhador, muito, mas muito, muito, muito. Eu não tenho lembrança de ver meu pai sem estar trabalhando. Então sempre foi muito trabalhador. Então eu dou muito valor para tudo isso. E a única coisa que meu pai e minha mãe queriam era que nós estudássemos. Porque como eles não tiveram oportunidade, aquilo era fundamental na cabeça deles. E ele conseguiu com que todos os filhos, né, nós somos em 4 hoje, minha mãe é médica, meu irmão, um mais novo que eu, ele é o diretor de uma das minhas faculdades, é doutor já. O mais novo, ele seguiu carreira pública, de concurso público, também já está encaminhado. Ou seja, meu pai conseguiu aquilo que ele queria, né? Com muita dificuldade, sem dúvida alguma, né?
para chegar até nisso. E aí eu olho para trás e vejo assim, né? O primeiro esforço não foi meu, o primeiro foi dele, né? Sim. O primeiro esforço foi dele de colocar na nossa cabeça. Eu sempre fui bem na escola, embora eu sempre estudei na escola pública a vida inteira, tá? Eu falo que a particular ou eu trabalhei ou foi a minha, né? Mas sempre estudei em escola pública, universidade pública, tudo, né? Então, eu olho para trás e vejo assim que acho que cada momento de oportunidade que eu tive, eu abracei com muita vontade, tá? E eu queria o quê? Eu queria criar oportunidades, eu sempre pus isso na minha cabeça, eu queria criar oportunidades para meus filhos. Sabe? Eu queria que meus filhos tivessem oportunidades, que eles pudessem fazer boas escolhas e que a gente conseguisse transmitir isso para eles, de forma que lá na frente eles também pudessem olhar para trás e falar, pô, acho que meu pai acertou o caminho, como eu vejo que o meu pai acertou. Se meu pai talvez não tivesse insistido tanto que eu tivesse que estudar, porque eu já queria empreender desde sempre. Sim. Desde sempre. Talvez se ele não tivesse me apertado, eu não tinha feito o ensino superior. Eu já tinha feito um curso técnico, depois eu fui para o ensino superior na sequência, embora eu goste muito de estudar, mas eu queria empreender, eu queria ganhar dinheiro, queria tocar minha vida, aquela coisa toda, né? Então, acho que assim, eu agradeço demais. Mas a hora que a gente olha hoje, primeiro que me dá um medo muito grande, que é de você, de repente, dar alguns passos para trás. Né? A gente vai construindo, né? E a gente vem construindo sempre degrau a degrau, sempre, né? E às vezes a gente dá um passinho, né? Depois você volta de novo, levanta. Mas o meu medo, às vezes, eu acho que deve ser uma coisa também de quem é pai, isso, né? Que você começa a falar assim, pô, será que se eu faltar hoje, né? Meus filhos vão conseguir seguir o caminho deles direitinho? Então, esse é um medo. Mas, por outro lado, a gente olha e fala assim, acho que tá tudo no caminho, tá tudo no caminho. Então, hoje, se você perguntar assim, pô, mas onde você quer chegar? Eu quero trabalhar, né? É uma discussão em casa, vamos fazer mais escola, não vamos crescer mais, não. Às vezes eu saio para viajar, né, volto com mais uma escola, mais uma, né? Mas eu quero trabalhar, eu quero crescer, eu quero evoluir, eu quero estudar, mas com muito orgulho da nossa trajetória. São 657 famílias que todo quinto dia útil do mês tem que estar ali. E não importa se eu estou conseguindo ganhar dinheiro ou não. Sim. Eles estão trabalhando, então eles precisam receber. Sim. Né? Sim. Se deu errado por algum momento e eu não consegui, mas eles precisam, porque eles trabalharam. Sim. Então são 657 famílias todos os meses que eu falo que a gente tira um peso das costas lá no quinto dia, na hora que acaba, a pessoa medo financeiro, todos os meses até hoje, todo o tempo todo, acaba, ela fala assim, folha feita. Isso aí para mim é uma palavra que dá um alívio, que a gente sabe que são essas famílias, tem ali mais um mês ali, né, com certa tranquilidade, com a coisa organizada para poder tocar a vida. Então, isso dá um orgulho muito grande, traz mais responsabilidade ainda para a gente, mas é fantástico. Assim, eu tenho um orgulho do que nós construímos como família, tenho orgulho do que minha família me proporcionou, meu pai e minha mãe, do jeito deles, da forma que eles podiam, né? Da minha esposa, da família da minha esposa, que também tem os mesmos pensamentos que a gente, entendeu? E dos meus filhos que estão juntos. Então, acho que é uma mistura de orgulho, responsabilidade, medo, né? Mas acho que nós estamos no caminho, né? Acho que nós estamos no caminho. Quero fazer muito mais coisa ainda. Legal. Quero fazer muito mais coisa. Cara, é bom você falar isso, porque, né, pra gente, né, Leandro que tá aqui, Marcelão tá aqui também, empreendedor. Cara, a gente sempre olha pros nossos filhos, né, e fala, caramba, e aí? Como vai ser, né? Pra frente, você faz planos, você pensa, você imagina. Eu comento muito um pouco dessa trajetória até aqui, que é engraçado. Hoje eu vejo com a minha esposa, né, conversa, olha as crianças, é uma simples coisa, que eles estão cada um dormindo na sua caminha, no seu quarto ali. E aí, até os meus 10 anos, era eu, meu irmão, minha mãe e meu pai, dormindo no mesmo cômodo, cara. E aí, hoje eu olho pros dois e tendo um quarto deles, já é um grande passo. Já é um grande passo. Eu falo, cara, a gente quer mais? Pô, quer mais. Quer um carro melhor, quer uma casa melhor, quer viajar, quer passear, quer ganhar. Mas quando você olha para essa jornada, são passos que você dá e você olha para trás, você começa... E ter você falando aí, com 38 anos de trabalho, 51 anos de idade, cara, tem muita coisa para fazer ainda. Tem muita coisa, tem muita escola para construir, muitos sonhos ainda para realizar, né? Pessoas para alcançar. E essa jornada hoje de vocês, né? Tendo uma visão dentro da família. Eu conheci um cara que eu fiz uma imersão, que provavelmente você deve conhecer, que é o Geraldo Rufino. Eu fiz uma imersão na JR Diesel por um dia inteiro e tive uma vivência com ele,
com a esposa e com os filhos, o Arthur e o Guilherme, né? Cara, a esposa dele, a Marlene, me impressionou. E ali foi algo que eu falei, caraca, se eu tivesse oportunidade, é isso que a gente vem construindo, de poder ter familiares trabalhando em conjunto, porque ele tem os filhos perto, aí você vai na cozinha, tem uma outra parente, você tem um irmão. Cara, como é lidar com tudo isso dentro do negócio, entendendo também a visão familiar? Como que você linka isso? Se não bate o resultado, a coisa não avança, como que funciona? Como que você tem essa visão? Bom, é assim, de família hoje eu tenho o meu irmão que trabalha, que é diretor de uma das minhas unidades, mas ele é diretor porque ele quer ser meu diretor, porque, na verdade, assim, não basta só eu querer, tá? Porque ele poderia ser diretor de qualquer outro lugar, tá? Super experiente, super responsável, super preparado, tá? Então, seria errado da minha parte eu não dar uma oportunidade para ele sendo tão bom quanto ele é. Então, ele é muito bom e eu fico muito feliz dele estar comigo e trabalha de maneira muito profissional, muito profissional. Muitas das pessoas até nem sabem que ele é meu irmão porque ele não faz questão nenhuma de mostrar. Então, é fantástico trabalhar com ele. E tem o meu filho que começou agora, que já sabe como é que eu jogo. Meu filho conhece, né, dentro de casa, sabe como a gente é, então ele sabe a postura que tem que ter. Mas tem que trabalhar e entregar resultado, todo mundo. Assim como todos os outros que trabalham, tem que entregar resultado. E a gente vai entendendo. É claro que quando você tem, principalmente o meu filho que está ali, eu preciso entender ainda o que ele quer. Ele está 1 ano e pouco com a gente. Então ele vai sentir também se aquilo é um caminho para ele. Tá? E não quer dizer que ele vai ter que ser o dono, o sucessor, não, ele pode ser de alguma área. Sim. Vai depender da habilidade dele, daquilo que ele tem, o sentimento, onde que ele se encaixa melhor. Eu não tenho preocupação com isso. Agora, a gente precisa entregar resultado o tempo todo, né? Porque para a empresa continuar sustentável tem que ter resultado, senão essas 657 famílias aí eu não consigo segurar, né? Sim. Então eu falo, eu quero dar oportunidade para muita gente, então eu preciso crescer. Então eu falo, você que é professor, se um dia quiser ser coordenador, daqui a pouco a gente pode ter mais escolas, então as oportunidades surgem, né? Então dá para hoje a gente tem dentro do grupo mudanças de cidade já, uma pessoa que trabalhava numa escola nossa no interior que mudou para o litoral norte, tá? Tem uma vaga sim, pode ir para lá. Então hoje acontece, mas tem que entregar resultado. Tá? Tem que entregar. Do ponto de vista de gestão, eu preciso do resultado. Sim. Não tem como. Legal. Tá? E o resultado, o resultado financeiro, ele é o último, né? Porque para eu ter o resultado financeiro, eu preciso fazer bem ali na ponta. Total. Né? Então, entrega. Eu preciso entregar, eu falo assim, tem que entregar sempre aquilo que é combinado. Tem que ser uma entrega honesta. Certo. Então, ele não promete nada para a família ou para o aluno de ensino superior. Não prometa se a gente não vai cumprir. Não inventa. Agora, vamos fazer uma entrega honesta. Tá? Aquilo que nós combinamos, aquilo que nós falamos, nós temos que entregar. Não dá para ser diferente. Também não tem que prometer mundos e fundos, não. Tem que prometer de verdade, aquilo que a gente é capaz de fazer. Né? Então, eu falo, se a entrega for honesta, for de maneira transparente, for conversado, o resultado vai vir. Então, vamos fazer a nossa parte, é um passo a passo, né? E lá no final vem o resultado, né? Claro que não é sempre lindo e maravilhoso assim. No meio do caminho... sempre tem as intercorrências. Entre outras, teve uma pandemia, né? E uma pergunta, Fábio. Cara, como que você deu esse passo de construir uma rede? Como foi essa jornada? Porque, beleza, você tem uma escola, às vezes tem mantenedores que querem ter franquias... Como que é a construção desse caminho seu? Foi acontecendo. Na verdade, assim, eu comecei na cidade de São... Eu me formei, minha esposa, nós já dávamos aula, tá? Trabalhávamos no interior, estudávamos, e nós nos formamos e mudamos para o litoral norte. Tá. De São Paulo, na cidade de São Sebastião, que hoje eu considero a cidade do meu coração. Que legal. Porque foi lá que tudo começou, lá do que lado meus filhos de nasceram, lá que meus filhos nasceram, tal, né? Então, eu tenho um carinho muito especial. E lá nós fomos para dar aula, como professores. Então, acabamos assumindo uma escola pequenininha na época, lá, 100 e pouquinhos alunos e tal. E fizemos, assim, uma virada fantástica, né? A escola começou a crescer e tudo mais. São Sebastião tem uma característica, que é uma cidade que tem 114 quilômetros de extensão. Tá. Então, lá de um lado você tem Boracéia, do outro lado o Canto do Mar, que divide, um lado você divide com Bertioga, outro lado com Caraguatatuba. Tá. E na época, a minha primeira escola eu tinha 25 anos, tá? Eu fiz 25 anos hoje de empresa e de casamento, né? Hoje? Não, esse ano. Esse ano. Caraca, parabéns, Parabéns, 25 anos de casado, legal. E
Então lá, essa característica da cidade fez com que a gente tivesse que tomar algumas atitudes para poder crescer. O que eu fiz inicialmente? Umas besteiras, umas loucuras, na verdade. Falei, pô, o pessoal lá da Costa Sul, que é mais distante, não tá vindo para cá porque não tem transporte. Então comprei uma van, depois começou a vir, comprei outra. Uma hora a gente estava com 5 vans e um micro-ônibus, né? Caraca. E aí eu comecei a ficar preocupado, porque trazendo aluno para lá, para cá, na estrada, aquilo foi me dando, criando uma ansiedade, ficava muito preocupado com isso. Tá. E ao mesmo tempo eu percebi, pô, mas se tá vindo tanta gente, deve ter mais gente lá e que não vai vir, Sim. porque é longe, porque é difícil. Eu vendi todas as vans e o micro-ônibus, fizemos uma escola na Costa Sul. Né? Foi um sucesso. Segunda escola. Com isso a gente entendeu, falou, pô, São Sebastião já estamos aqui, né, no centro, na Costa Sul, tá bonito, estamos bem posicionados já, vamos olhar um pouco o mercado. Aí acabei indo para Caraguatatuba, cidade vizinha, acabamos montando uma escola, né, inicialmente pequena tal, e depois foi crescendo. Aí a gente viu, pô, pá, mas litoral tá tudo aqui, né, pertinho da gente, né, vamos expandir, vamos. Aí fui para Ilhabela, montei mais uma escola, aí fui para Ubatuba, montei mais uma escola e fechamos o litoral norte. Tá. E nesse meio tempo eu já tinha montado a faculdade de São Sebastião, que não tinha até então faculdade na cidade. Na época que eu montei em 2004 não tinha o ensino à distância, então não tinha faculdade. Então você foi pioneiro Fui no pioneiro. litoral com a Universidade de São Sebastião. Foi, aí montei lá, a faculdade foi um sucesso, tá? Sucesso de público, sucesso de nota, super bem pontuada no MEC, sabe, os cursos assim, de muita qualidade e tudo mais, e nós fomos crescendo. Nesse período, nós chegamos praticamente do tamanho que nós poderíamos estar lá. Não tinha mais para onde crescer, porque para crescer no ensino privado, você precisa da condição econômica junto disso, né? Porque o ensino privado, ou você, uma escola tira aluno da outra escola, ou ele sai da escola pública e vem para o ensino privado. Para o movimento da escola pública para o ensino privado, você tem que ter uma condição econômica que está acontecendo algo que está melhorando a renda que o pai pode fazer a escolha pelo ensino privado, né? E naquele momento não estava, isso foi em 2015, não estava. Aí eu recebi uma proposta, eu vendi a minha primeira faculdade, que foi a Faculdade de São Sebastião, vendi para um grande grupo. E junto disso, eu tive que vender o nosso primeiro colégio, porque eu compartilhava o espaço. Com isso, eu criei uma expansão. Aí eu fui olhar o mercado, de fato, aí eu fui para a Baixada, para o interior, para Minas, para o Sul. Aí nós fomos avançando, porque eu saí, porque enquanto nós estávamos ali no litoral, a gente ficava muito fechado ali, né? Então depois eu abri e falamos, vamos olhar o mercado, e a gente foi. E curiosamente, e de uma maneira muito, para mim, para minha família, muito positiva, dia 21 de novembro do ano passado, nós reassumimos nossa primeira escola. Porque o grupo que estava lá acabou encerrando as atividades da faculdade, eles iam encerrar da escola também, eu falei, não vai encerrar não, deixa aqui que eu pego de volta, né? Que legal. E nós retomamos na nossa primeira escola, que aí é um misto de lembrança, de saudade, e tem sido um momento extremamente especial desde a nossa chegada. Já foi uma virada fantástica, a escola cresceu, acho que já é a maior escola da cidade de novo e tal. E hoje eu tenho lá nessa escola filhos dos alunos que eu dei aula, né? Que é muito gostoso, né? Legal. Então eu tenho lá os alunos que eu dava aula no ensino médio, quando nós chegamos em São Sebastião, e hoje estão lá, né? Então, com isso, a gente foi expandindo, né? Então, essa escola foi a última agora que a gente assumiu. Então, com isso foi expandido. Quando chegou a pandemia, que a gente saiu do físico e foi para online, que nós começamos a fazer reunião assim, praticamente diárias de time, de gestão, disso e daquilo, ali que a gente entendeu o poder da rede. Entendeu? Ali foi uma virada, sabe? Foi assim, uma mudança de mentalidade mesmo de todos. Porque até antes da pandemia, por mais que nós tivéssemos tecnologia, nós íamos fazer uma reunião online, não dá, tá caindo. Nada, parecia que nada funcionava. Não rolava, é isso aí. E no dia seguinte da pandemia, tudo começou a funcionar. É verdade. Então a gente percebeu, falou, opa. Então com isso a gente conseguiu colocar característica de rede e outra, graças a nossa rede, que a gente suportou a pandemia também.
também a gente conseguiu passar pela pandemia de maneira, com todas as dificuldades que todo mundo teve, claro, mas de maneira muito cuidadosa, sabe? De maneira muito cuidadosa com o aluno, com as famílias. Nós criamos uma série de condições diferentes. Eu não dispensei absolutamente ninguém na pandemia. Para não dizer que não foi ninguém, eu só tive que cancelar o contrato dos estagiários. Tá? Porque, de fato, o estagiário ele tinha um trabalho só ali, ele não ia ter. Do resto, eu não dispensei ninguém, eu segurei todo mundo. Nós fizemos uma reunião com quase essas 600 e tantas pessoas na internet e tal. Fizemos uma super reunião, falei, gente, agora mudou. Tá? Até hoje, vocês davam aula aqui pra gente. Hoje vocês vão dar aula para os pais dos nossos alunos, tá? Porque o aluno vai estar na sala, na cozinha, no quarto, a família está lá também. Está todo mundo em casa. Então agora eu preciso mais ainda da ajuda de vocês. Tá? Porque aqui na escola, vocês estão aqui no seu ambiente teoricamente seguro, né? Estão dentro da sua sala de aula. Agora, vocês vão ter uma plateia para assistir a sua aula, né? Que vai questionar, que vai falar. Isso, eu falei, então eu preciso da ajuda de vocês para poder segurar a onda. Porque se eles começarem a tirar aluno, fica difícil para mim também. Sim. Embora a gente teve uma perda, né? Todo mundo, né? Teve e tal. Mas no fim a gente conseguiu segurar. Mas aí veio, de fato, o sentimento de rede. Tá. Então a gente conseguiu começar a compartilhar as melhores práticas da minha escola lá de Minas, em comparação com a minha escola lá vamos colocar aí, do Rio Grande do Sul. Tá? Então a gente começou, ali veio o sentimento de rede, ali as pessoas entenderam que de fato a gente era uma rede, porque até então nós sabíamos, mas as pessoas que trabalhavam com a gente, um numa escola aqui, outra ali, não tinha esse sentimento. Sim. Então aí começou a surgir o sentimento de rede. E claro que junto disso, né, com os responsáveis pela área lá de RP, de comunicação e tal, também ele vem fortalecendo cada vez mais esse sentimento nosso. Então a gente faz festa de fim de ano, esse ano a gente reuniu, sei lá, acho que a gente convida todos, mas nem todos, acho que teve 400 pessoas na festa. Que legal, e a gente faz esses momentos especiais para que a gente possa reunir as pessoas juntas. Na BET, não dá para levar tanta gente porque as escolas estão funcionando, né? A gente não pode parar, embora eu sou super a favor de que a gente pudesse parar uma semana ali e levar todo mundo para lá. É uma experiência. Mas esse ano nós levamos 50 pessoas. Caraca. Nós levamos 50 pessoas. Levamos todos os nossos diretores, coordenadores, fizemos algumas escolhas de professores também pontuais para ir. Levamos gente do administrativo, levei coordenador do curso de pedagogia do ensino superior e levei aluno do curso de pedagogia do ensino superior para ver esse mundo novo. Caraca. Então, mas isso é o poder da rede. Total. Se fosse só uma escola, eu não conseguiria fazer isso. E eu entendo, não dá mesmo. Não dá. Você tem uma escola só, você tira onda, você já fica, já fica prejudicado, né? Sim. Na rede não, você tem um aqui, vamos tirar esse daqui, vai para lá, ele ajuda lá, o outro vem para cá e vamos levar essa turma. Então, a gente fez esse super movimento e aí volta todo mundo, porque eu frequento essas feiras e convenções a minha vida toda, né? Até quando eu era professor, antes de ser mantenedor, ter escola. E eu sempre frequentei. E aí a gente vem para um lugar desse, você volta animadíssimo. Total. Eu me animo com muita facilidade. Então, com isso então, porque é nosso parque de diversões, né? Você vai lá, você volta animado. Aí você começa a falar, as pessoas, já vem mais trabalho, já vem mais serviço pra gente, vai inventar coisa. Eles não compram a ideia da mesma forma. Então a gente precisa replicar, trazer mais gente para que eles também voltem com este mesmo sentimento. Ô Fábio, cara, um parêntese, até um questionamento, uma reflexão para você. Você tá contando uma história de você ter vendido para um grupo, depois ter recomprado, e me recorda a história de um cara que eu acompanho, eu tive já um contato, que foi o Flávio Augusto. Ele faz isso. Cara, por que o Fábio ainda não tá dentro de um nível do digital, trazendo mais informação para essa galera? Porque, você construiu uma jornada de uma rede e que você fez aí são 657 pessoas. Tem milhares de gestores, de mantenedores que gostariam talvez de trilhar esse caminho, que até pensam em franquear, em crescer, em expandir. Cara, por que você não tem ali eventos presenciais contigo, ações com você? Porque você tem muita experiência, cara. São 38 anos que você tá falando aí de trabalho e que se você traz uma vivência para um dono de escola que tá 10 anos na jornada ou que ele acabou de assumir uma escola do pai ou da mãe e não sabe para onde ir, você poderia ser esse cara também. Eu faço um pouco disso de maneira informal. Tá? Eu converso com muita gente que me procura, fico até...
às vezes nem sei se eu sou preparado exatamente para isso ou não, porque eu trabalho, né? Eu sou do trabalho, eu sou muito mão na massa, né? Embora eu estude muito, né? Mas eu faço de maneira informal. Mas isso tá na ideia. O problema é que é o tempo, né? Eu preciso ter uma gestão melhor do tempo, me organizar melhor, porque eu acabo correndo muito, viajando muito, eu vou muito para as unidades. Né? Tem meses que eu rodo aí 10 mil quilômetros no mês, troco o óleo do carro, né? Porque a maioria das cidades que eu estou, tirando o Rio Grande do Sul, que lá eu tenho que de avião, né? E os outros eu tenho que ir de carro, né? Você não tem essa mobilidade tão fácil, né? Então eu rodo muito, né? Então esse tempo meu, ele é muito consumido tanto pelo trabalho e quanto por tempo de estrada, né? Eu falo porque, cara, a gente tem escutado aqui no podcast, tem chegado pra gente as escolas querendo crescer. Eu quero crescer, eu quero expandir, eu quero... Só que quando nós olhamos pro departamento de educação, ali, a área de educação, não departamento, a área de educação, qual é a referência de uma pessoa que está vivendo isso, dono de escola, criando outras instituições para trazer informação? Caramba, a gente não tem essa referência. Tem poucas, a gente está fazendo um estudo, tem poucas e as que estão crescendo, a maioria, né, que estão assim, numa expansão muito forte, aí você já tem fundos e tal, é um outro modelo, né? Outra coisa. É um outro modelo. De fato, de família, assim, você acaba tendo uma escola, mas você não tem muitas redes, né? Sim. Você não tem muitas redes. De fato, é um trabalho que dá para pensar assim, eu preciso me organizar. Eu acho que daria para contribuir e aprender também, claro, sem dúvida alguma, né? Até porque, né, as escolas, a grande maioria das escolas do Brasil, elas são familiares, né? É uma organização familiar, né? Algumas, inclusive, passando por dificuldade por não ter sucessores, né? Porque às vezes a família não quer, e tudo bem, é normal, se não quiser, você tem que arrumar uma outra forma, né? Você falando disso, eu tive em Boituva há 3 semanas, e as mantenedoras de uma escola nossa lá até se emocionaram de um colégio tradicional na cidade que os filhos não queriam assumir. Eram 3 ou 4 irmãos. Depois você me passa, cara, juro pra você. E é uma escola, cara, é uma baita oportunidade, porque ela falou, elas duas choraram. Choraram, cara, na reunião. Mas é isso, cara. É isso. E acontece. Elas falaram, Everton, essa escola eu estudei quando eu era menina, é o impacto que esse colégio gerou e os filhos não querem assumir, muitas vezes por que isso acontece? Porque os filhos viram os pais se dedicarem uma vida. E é uma dedicação extrema. Quem trabalha com educação sabe. Sim. Não é você entrar às 8 sair às 6. Não existe isso. Não existe isso. Né? Hoje as nossas escolas, todas as escolas praticamente do Brasil todo estão trabalhando por conta dos eventos especiais de datas comemorativas. Então, você sempre tem esse tipo de coisa. Então, quando você está na escola, às vezes os filhos enxergam que os pais estão trabalhando demais, sabe? Está tomando muito tempo. E às vezes até, era o medo que nós tínhamos, tá? Às vezes até os filhos de repente pensam, pô, por conta desse trabalho ele não está tendo tanto tempo de ficar conosco, né? Então isso talvez gere na cabeça dos filhos, né, um embate ali, né? Total. Pô, mas se eu fizer isso, será que eu vou trabalhar tanto quanto? Então nós tínhamos até um combinado em família, tá? Minha esposa e eu, quando nós chegamos em casa, chegávamos não. Em qualquer momento, a gente falava de trabalho, sempre falou e fala até hoje, mas não reclamávamos do trabalho. É isso aí. Não reclamávamos do trabalho. Então, dificilmente meus filhos presenciaram a gente falando, pô, acorda, tem que trabalhar. Não, pelo contrário. Que bom que nós temos que trabalhar. Então, Deus, é isso aí. Mas isso é uma questão que vem acontecendo. Então, tem esse conflito, tá, que existe. E também hoje, assim, os filhos vão crescendo, tem muita novidade, né? Sim. Hoje é diferente de antes, né? Que você tinha lá as profissões tradicionais, né? Era advogado, médico, dentista, administrador, tal, contabilista. Você tinha engenheiro, você tinha lá 10 profissões tradicionais. Sim. Hoje você tem um mundo, né? Total. Então hoje você tem muita oportunidade de escolha. Então talvez isso também na cabeça aí dos possíveis sucessores, né? Possa ser um outro conflito. Mas eu acredito também que, quando bem conversado, nós fizemos a escolha em casa de não obrigar e deixar que eles escolhessem
se queria ou não. E agora que um deles escolheu, eu estou muito feliz por isso, sem dúvida alguma, tá? Porque senão chega uma hora que você tem que fazer algum trabalho, né? Ou vender, né? Alguma coisa. E o legal da educação é que você trabalha direitinho, né? Ela vai embora. E não depende só de você, ela vai embora. Total. Você não vai estar aqui mais, mas você vai estar, vai ter história, vai ter legado. Cara, é sensacional. Né? É maravilhoso. Eu amo, eu vejo isso aí, eu tenho uma paixão incrível pela educação, muito por conta que minha mãe é professora. Então, minha mãe é professora há mais de 30 anos. E eu via ela trabalhando, via ela dando aula, via ela preparando material, indo e até hoje, chego às vezes quando nós vamos para Mogi e no domingo minha mãe tá ali. É 11 horas, meia-noite, 1 hora da manhã, preparando aula, preparando material. E ela ama. E isso eu tento buscar transmitir para os meus filhos o quanto eu amo trabalhar. É isso. Porque até a Estela recentemente falou: Nossa, papai, mas você trabalha muito, papai. Você trabalha. Eu falei: Filha, para tudo aquilo que a gente quer, que a gente tá buscando. E às vezes eles vêm junto. Eu falo: Vamos lá pro escritório. E eles, vou fazer reunião. Então, introduzi-los também é uma maneira deles poderem falar: Pô, gostaria disso, gostaria de fazer aquilo, gostaria de vivenciar essa experiência. Os meus filhos, quando estavam o mais velho, quando estava na universidade, o outro ainda está, no período de férias, se não tivessem em algum estágio, ia fazer estágio conosco. Aí, cara. É bom demais, é bom demais. Arrumou estádio? Não, então vem pra cá. Vem pra cá, aqui legal, tem. Legal. E olhando para essa jornada de vocês, como que você tem visto, nós falamos muito aqui, é um pouco do nosso trabalho também da Educatom, de personalizar as nossas entregas. A gente acredita que o trabalho dentro de cada instituição não dá para ser padrão. Então, quando você fala, poxa, eu rodo as escolas, mas aquilo que vivencia lá em Minas, eu também conecto com quem está no Rio Grande do Sul, é o que a gente percebe que fazer algo comercial numa escola em Alphaville não tem como replicar em São João del Rei, no Caminho do Sol, não tem como replicar em Boituva, no Portinari, no Dimensão, em Votorantim. Como que você olha isso? É uma tendência para onde a educação está indo numa visão personalizada, até olhando para essas famílias, né, para essas crianças atípicas? Como que você vê? Sem dúvida. Na verdade, é tudo mais personalizado, mais customizado, né? Até porque hoje a informação está aí para todo mundo, Total. Né? Então, é muito fácil hoje você buscar informação, seja da escola, seja de um professor, seja de um profissional, tá muito fácil. Então, tem coisas que são muito iguais para todo mundo. Total. Então, muito iguais para todo mundo. Então, você se diferencia exatamente nesses pontos, né? É onde você consegue fazer algo especial, algo personalizado, algo customizado para aquela família, até para... Hoje a gente tem alguns problemas, né? Que não é só família. Se você também não tiver um pacote bacana, eu não consigo trazer o professor para mim. É isso aí. Ele também precisa se sentir... Tem um olhar único ali, né? Ele exclusivo, precisa, exatamente. Né? Então, ele funciona para os dois lados, isso. Sim. Mas é um caminho, sim, que tem que ser personalizado. Não adianta ser tudo... a gente sabe que a inteligência artificial está aí e funciona muito bem. Eu gosto e uso também. Legal. Né? E preciso usar, eu falo... O professor, né, às vezes, mas, meu amigo, vai lá preparar sua prova. Total. Usa lá um GPT da vida. Total. Você joga lá, eu quero fazer uma prova de física para a 2ª série do ensino médio, você vai fazendo seu prompt, você vai refinando ele vai te entregar, você vai dar o tópico, ele vai te entregar para você, vai colocar se você quer gráfico, não quer gráfico. Acabou o trabalho para isso. Usa a seu favor, né? A seu favor, então, isso mesmo. Eu acho que esse tipo de coisa, principalmente agora com a tecnologia, você consegue customizar e consegue diferenciar cada vez mais. Total. Né? E a gente tem que seguir esse caminho. Legal. Mas não só em sala de aula, no ensino-aprendizagem, quanto no atendimento. Né? Eu gosto muito do atendimento pessoal. Legal. Tá? Com as famílias. Humano eu gosto. Ali, né? Eu atendo famílias até hoje. Aliás, às vezes elas me chamam pelo WhatsApp que alguém passou, né? Mas aparece. Outro dia eu estava tava na BET, numa palestra que eu estava dando na BET, depois que eu saí da palestra eu peguei o celular, um pai de aluno pedindo uma ajuda porque estava tendo uma manutenção numa das minhas escolas e o filho esbarrou na tinta do corrimão e manchou a blusa.
E ele falou, não, Fábio, eu só queria que alguém colocasse uma faixa ali e tal. Mas mandou pra mim. Mandou pra mim. Primeiro que eu tinha que tentar entender de que unidade que era. Eu não consegui na hora entender, né? Sim. E ele mandou pra mim, porque acaba rolando, solto o telefone, né? Sim. Ou seja, mas é isso. Mas podia não ser pra mim. Mas é esse atendimento pessoal. Com mais atenção, com mais carinho. Eu acho que isso é fundamental. E como que a gente consegue fazer isso? Tirando aquilo que não é o fim da história de dentro da escola. Então hoje, por exemplo, o meu administrativo lá, muita coisa é feito pelo nosso CSC, tá? Que fica em Santos hoje. Então eu tiro para ficar focado, ficar focado no atendimento. Então, lá na unidade a gente não faz boleto, não imprime boleto, não faz nada disso. Né? Então a gente manda muita coisa pronta, já com os parceiros também, que são bons parceiros que nos auxiliam nisso, para que dentro da unidade você tenha tempo de qualidade para atender o pai. Legal. Antes nós gastávamos muito tempo, eu falo isso, cobrando um pai inadimplente e não gastava o mesmo tempo falando com um pai de aluno bom, por exemplo. Concordo com você. Entendeu? Ou você gasta muito tempo, às vezes, com um aluno que tem certa dificuldade, tá? Que você precisa gastar esse tempo lá, mas você não gasta muito tempo com um aluno muito bom para já direcionar para algum caminho, para que ele consiga melhorar ainda mais. Então, eu acho que a gente precisa ter cada vez mais esse olhar de tempo de qualidade para as famílias e para os alunos. Então, eu acho que isso é fundamental. Em todas as áreas da escola tem que ser assim. A gente vai fazer uma matrícula, tem famílias que fazem alguns questionamentos na matrícula que a outra nunca fez. Que a outra nunca fez, porque o que ela está procurando na escola é uma coisa muito específica para ela. Então, nós temos que estar pronto para esse tipo de conversa, para esse tipo de conduta, para esse tipo de explicação, e sempre eu falo, com muita transparência. Com muita transparência. Então, sempre deixando muito claro aquilo que a gente tem, aquilo que a gente não tem, aquilo que a gente faz, aquilo que a gente não faz. Legal. Então, acho que quando você faz isso de maneira clara, assim, transparente, não que não vai ter problema, né? Problema nós vamos ter sempre, mas você diminui bastante, né? Você diminui bastante. Eu pergunto porque eu fico percebendo, né, hoje, como é importante essa personalização, esse tratamento da família. Quando você fala, né, poxa, eu olho pro pai inadimplente, mas aquele que tá pagando em dia, às vezes não dá atenção, e às vezes eu até perco aquele pai. Exato. Então, dar atenção para todos é importante. E aí, olhando para um cenário de futuro, como que você olha para frente a Rede Próspera? Você já pensa ali em 50 escolas, 100 escolas? Como que você olha para frente? A gente não colocou número, um número específico na nossa estratégia. Nós temos alguns parâmetros. Tá? Tamanho de cidade é um deles. A gente aprendeu a trabalhar com cidades de tamanhos semelhantes, então a gente tenta seguir essa mesma linha. Porque a gente quer ser o quê? A gente quer ser a melhor, a maior nessa cidade. Legal. Tá? Legal. Então, o parâmetro de cidade faz sentido, e a logística hoje ela é fundamental. Tá? Eu tenho muita dificuldade com a nossa escola do Rio Grande do Sul, porque está muito longe da gente. Eu não consigo ir para lá, ou o nosso time não consegue ir da mesma forma que a gente consegue estar junto das outras. Tá? Então, hoje a gente colocou que a gente tem alguns caminhos, algumas rodovias, né, que a gente passa. Então, nesses caminhos o nosso olhar ele fica mais atento para oportunidades. Legal. Tá? A gente percebeu que, às vezes, se a gente sai um pouco fora, você cria algumas dificuldades mais complexas. Né? Então, a minha esposa falou, pô, não vai ficar, né? A gente assumindo escola muito fora do nosso caminho. E nós tínhamos uma escola em Poços de Caldas. E no caminho eu não achei, eu fui lá, nós montamos a segunda lá em Poços de Caldas. Para não ir só em uma, já vai nas duas, né? Legal. A gente aproveita e vai para as duas. Legal. Então, mas hoje a nossa busca de crescimento, ele passa por cidades semelhantes, tá? E logística. Legal. Tá? Então, junto disso, eu acho que nós temos aí braço para crescer, aí talvez dobrar de tamanho num espaço não tão grande de tempo. Isso é possível hoje, tá? Mas desde que também as oportunidades façam sentido dentro daquilo que a gente procura. E depois chega um certo tamanho, acho que aí são passos diferentes. Tá? Eu acho que aí eu tenho que parar de novo, olhar e... eu acho que assim, uma coisa é você vir de 0 a 10... 10 a 20, agora 20 a 50, o jogo é outro, né? Sim. Então o jogo é outro. E aí, até porque
para você continuar crescendo assim, eu tenho que abrir mão de alguns parâmetros que hoje eu sigo, né? Para você poder expandir mais. Mas aí quando eu chegar ali, ou não, a gente senta, conversa de novo e realinha o plano, né? Realinha o plano. Hoje, assim, se tiver alguma oportunidade, claro que a gente vai olhar, né? Se aquilo fizer sentido dentro do que a gente faz, e vamos seguir, né? Mas tem também oportunidades, tanto no ensino básico quanto no ensino superior, também está passando por uma nova mudança de novo. Sim. Então, eu acredito ainda numa retomada mais forte ainda do ensino superior também. Legal, bom demais. Tem pergunta, seu Leandro, Marcelo? Querem perguntar? Nada? Tranquilo? Estão curtindo? Bom, né? O raio de atendimento? Qual que é o raio de atendimento de vocês aí? O raio que você diz, onde nós estamos? Mais ou menos a distância de... 0 até onde? Bom, se a gente vamos considerar o ponto zero, o nosso CSC, que hoje é em Santos, né? Tá. De lá, eu tô de Santos, eu rodo 250 quilômetros até Ubatuba, né? Que é a divisa lá com Paraty, lá pro Rio, né? Tá. Eu rodo mais de Santos para o interior de São Paulo, eu rodo aproximadamente mais uns 400. Para Poços de Caldas dá mais uns 400. Na Baixada tá ali, tá pertinho. Tá. E depois eu tenho o Rio Grande do Sul, que aí não é raio, né? Porque aí é diferente. Outro estado ali. Mas só que esse caminho tem é muito bom. Você pega assim, por exemplo, o caminho para Botucatu até a Castelo, né? Sim. Lá tem as cidades daquele pedaço do interior, são fantásticas, né? São cidades esponjantes, cidades que estão se desenvolvendo muito. Sim. Então tem muita coisa. Campinas, vocês já estão também? Não. Ainda não. Legal, legal. Tem conversas aí avançadas, mas ainda não. Legal. E está no nosso caminho para Poços de Caldas ali. Eu perguntei aqui. E é um mercado muito bom, né? É um mercado que... Muito legal. E Campinas lá, falar assim, pô, mas Campinas é grande, foge do número. Mas não, se você pega um bairro de Campinas, sim, ela é uma cidade como nós estamos acostumados a trabalhar. Isso aí. Porque dependendo do lugar que você está em Campinas, você não vai trazer aluno da cidade toda, você vai trazer daquele entorno seu, né? Então, isso acaba ficando diferente. Legal. Não, Fábio, poxa, bom demais, cara. Quer perguntar, Marcelão? Eu quero fazer uma pergunta, Fábio, sobre a parte geracional que você colocou. Sim. O que você diria para os jovens empreendedores na área da educação? Da educação? Da educação. Bom, primeira coisa, estuda muito, viaja muito. Eu tenho comigo de alguns anos para cá, alguns bons anos para cá já, eu tenho um grupo de colegas que trabalham com ensino, que a gente faz viagem para o mundo, para ver tecnologia, ver educação, ver sistemas de ensino públicos, privados. A gente já foi para a Índia, foi para os Estados Unidos algumas vezes, para a Europa, já China, Singapura. Que legal. Então, Singapura é muito legal, né? Então cara? você vai para ver, e assim, as pessoas, mas a gente não vai fazer o que faz Singapura. Claro que não, lá é diferente daqui. Total. Mas você vai pincelando uma coisa ou outra, falando, não, isso dá. Então isso dá para aproveitar, isso dá para eu adaptar para nossa realidade, né? Então, eu acho que assim, estudar, se tiver a oportunidade de conhecer outros lugares, é fundamental. E o terceiro, e talvez o mais importante dizer, o relacionamento. Tá? E o relacionamento, eu tenho muitas relações ainda com pessoas que eu brinco, que eu falo que eu chamo de conselheiro. São pessoas que já atuaram, ou às vezes atuam ainda na educação, principalmente na educação, alguns até não são da educação, onde eu converso. Eu vou lá um dia almoçar, um dia tomar um café, bater papo, conversar, trocar. Então, eu acho que isso é fundamental que acho que isso ajuda a gente a errar menos algumas vezes. É verdade. Porque errar nós vamos errar sempre. Mas você erra menos quando você estabelece conexões com pessoas que passaram por muitas coisas, né? Por exemplo, eu espero nunca mais que o mundo passe, ou que o mundo passe por uma pandemia. Mas não tenha dúvida, se tiver em algum momento uma outra pandemia, gerações mais novas vão saber lidar muito melhor do que a forma que nós lidamos, do ponto de vista do trabalho nosso do dia a dia, né? Não estou falando do ponto de vista de saúde, mas do ponto de vista do nosso trabalho, daquilo que a gente faz. Então, eu acho que quem passa por alguns momentos, você vai criando, eu falo que a gente vai criando casca, né? Você vai criando casca, aguentando tomar mais pancada, né? E isso em algum momento vai te ajudar, né? Que eu falo, pô, mas você deve ter problema pra caramba. Eu falo, não tenho problema, eu tenho serviço. Isso.
Eu não tenho problema, eu tenho serviço. É isso aí. Porque as coisas que eu tenho, que as pessoas acham que são problemas, são questões relacionadas ao meu dia a dia de trabalho. Eu falei, todo dia eu vou ter um grande serviço, porque não é fácil, pô. Então, Sim. mas faz parte do meu dia a dia de trabalho. Se eu não quisesse ter isso, eu podia estar fazendo outra coisa, né? E tá tudo bem também, porque acho que cada um faz aquilo que gosta, o que quer, e não seria um problema. Então, eu acho que eu tenho, assim, às vezes as minhas diretoras, né, coordenadoras, pô, se elas estão com problema, eu falei, não tá, gente. Não, mas eu nem te falei, não tá com problema, você tá com serviço. É isso aí. O seu papel como diretora, como coordenadora, é atuar em cima desse tipo de conflito. É o mindset, né, o campo É de visão isso, que você tem ali. então, não acha que isso é o grande problema, não, imagina, pô. Isso não é, o grande problema é se a gente tá sem emprego, sem saúde, com problema na família, É isso aí. sabe? Quando você perde gente querida, falou, isso que é difícil. Falou, o restante é dia de trabalho. O que a gente precisa estar preparado para resolver Solucionar. aquele tipo de acontecimento que teve. Né? E como que a gente se prepara? Estudando, trabalhando, conversando, se relacionando. Então, eu acho que é por aí. Legal. Tem mais alguma aí, Marcelão? Não? É isso, Leandro? Não, foi uma aula. Bom demais, né? Marcelo, eu vejo que de verdade é até legal você estar aqui, porque você vem de um outro universo, né, cara? Você vem vivenciar um outro universo que não é o teu, mas que tem várias conexões, né? Divisão de gestão, de liderança, crescimento, expansão. Então, bom demais. Seja sempre bem-vindo aqui, tá? Deixa eu, se tiver a oportunidade, tem mais uma coisa que me aconteceu ontem. Ontem não. Ontem foi sexta. Essa semana. Eu recebi um convite do prefeito de uma cidade lá do litoral norte, que é de Ilhabela. Tá. Para eu ir ver com ele uma inauguração de uma escola. Né? Conheço ele, tudo, tenho muito respeito por ele, ele faz um trabalho muito bacana pela educação lá. E eu falei, tá, vou. Ele falou, não, mas você tem que estar na ilha às 7 horas da manhã, porque o barco vai sair 7h30. Nós vamos andar 2h30 de barco. É uma escola numa comunidade tradicional. 2h30, você pega o barco lá na vila, 2h20 deu de trajeto até essa comunidade. Uma escola para 6 alunos. Caraca. Que é uma comunidade que tem 6 crianças. Caraca. E eles estão ali, sozinhos, não tem para onde ir para estudar, senão eles não conseguem estudar. E ele foi inaugurar essa escola. E eu achei fantástico, fantástico. Aí ficamos lá, conversamos, fez uma inauguração linda, as crianças com uniformezinhos. A escola é uma casinha que tem uma sala de aula, um banheiro, uma cozinha e uma suíte. Por que tem a suíte? Porque o professor vai para lá, ele fica um mês. Caraca. Aí ele volta um fim de semana, depois ele vai e volta, fica mais um mês, porque não dá para ele ficar indo e voltando todo dia. Então eu achei fantástico. Total. E é isso que é a educação. É isso. É o quanto ela transforma. Então a gente, iniciativa privada, a gente consegue fazer alguma coisa, mas é muito pouco. Né? O poder público tem um poder de transformar que é absurdo. Gigante, é absurdo. gigante. Então, quanto mais a gente formar gente melhor, sabe, pessoas melhores, lá na frente isso vai trazer um resultado fantástico. Foi um negócio fantástico, depois eu mostro as fotos aqui. Que legal. É um negócio fantástico. Que legal. E para quem é da educação ver aquilo, ele até brincou, pô, Fábio, você deve estar estranhando, né? Uma escola para 6 alunos. 6, onde 3 eram da mesma família. Que legal, cara. Entendeu? Ele até arrepia de falar, porque é um negócio fantástico. Então, esse é o poder da educação, esse é o poder da transformação, né? E emociona, né? Porque você pensa, esses 6, a partir disso, a trajetória deles com certeza vai ser diferente dos pais, dos parentes, simplesmente pela escola. Exatamente. É isso aí. Porque os pais não tiveram a oportunidade de estudar. É isso aí. Não tiveram essa oportunidade. E eles estão tendo. Mesmo com toda essa dificuldade, estão tendo a oportunidade. Talvez poderão daqui a um tempo levar os pais para um outro lugar. Sim. Porque eles vão estudar, vão trabalhar e expande. Então, assim, cara, parabéns. Parabéns o nome dele? Toninho Colucci. Toninho Colucci, parabéns pelo trabalho, cara. Esse olhar para a educação mostra o cuidado que a gente tem, que a gente cuidar de pessoas, né? Cuidando de pessoas, a gente consegue acelerar as coisas aí. Sem dúvida. Muito legal. Fábio, gostei. Bom demais, cara, você ter vindo aqui. Imagina, um prazer. Acho que a gente tinha mais tempo, poderia ter mais tempo para conversar, mais história, mais assunto. Mas eu não tenho dúvidas que a gente vai dando início a uma relação muito legal. Ter esse nome, como você coloca, né, Rede Próspera, olhar para essa prosperidade pra gente é o que tem uma conexão direta com a Educatom, porque a gente olha e entende o valor disso na vida desses donos de escola, dos professores, dos auxiliares, de quem tá ali na limpeza. Essa semana teve uma escola nossa que falou, Everton, 3 pais fecharam matrícula essa semana
e disseram que fecharam por conta da limpeza, da organização. Eu falei, chama a dona Dila aí, que eu fui lá fazer uma visita, eu falei, chama a dona Dila. Ela veio, uma senhora, cara, ela se emocionou no vídeo, simplesmente pelo fechamento de 3 pais que falaram, olha, como a escola é limpa, organizada, então você percebe que a comunidade dentro da instituição, ela também é transformada quando recebe um feedback de um pai, né? Sem dúvida. Então, até na limpeza a gente também está educando. Esse cuidado demonstra o quanto a gente entrega educação. Então, obrigado pela sua presença. Espero que você possa voltar. Quem sabe trazer as suas escolas, as suas mantenedoras para participar com a gente aqui. E assim a gente finaliza mais o Educatom Podcast. Queria que você deixasse uma mensagem para esse professor, esse mantenedor que também era professor, para ele não desistir, que a gente sabe que muitas das vezes bate aquele cansaço, aquele, poxa, eu acho que não quero mais, mas qual que é a mensagem que você pode transmitir para essa galera? Eu acho que se tem uma coisa no Brasil que é resiliente é a escola. Tá? A gente passou por tanta coisa, a gente vê fechar tudo por aí. Né? Escola, claro que uma ou outra fecha, mas é muito resiliente. Nós passamos, tudo que nós passamos, principalmente na pandemia, acho que a educação, tanto a saúde, né, que foi fundamental, e a educação, acho que mostraram o poder que isso tem. Né? Então, se eu falar para mantenedor, ou para professor também, que a gente sabe que está cansado também, né? A gente sabe, e está tudo bem, é normal, né? Sejam resilientes. Acho que resiliência, eu me considero uma pessoa muito resiliente, e falo isso sempre para as pessoas, tem que ter resiliência, porque as coisas podem demorar um pouco mais para acontecer, um pouco menos, tá? Mas as coisas acontecem, e é tudo a seu tempo, né? E acreditar na educação como poder de transformação, tá? Eu acho que num Brasil tão desigual como o nosso, né, se tem uma coisa que pode impactar milhões de pessoas, é se a gente conseguir ter minimamente educação de qualidade para todos. Então, quem atua no segmento de educação sabe, se você chegar para um pai de aluno de escola pública e só fizer pergunta para ele assim, ó, se você pudesse colocar seu filho na escola privada, você escolhe a privada ou a pública? Ele vai falar escola privada. E isso é muito triste. Né? Isso é muito triste. Total. Porque mostra que a gente precisa melhorar muito. E é onde está a massa, né? Isso aí. E eu acho que nós, mantenedores de escolas privadas, a gente vai melhorar muito quando a educação, o ensino público melhorar mais ainda também. Porque faz com que a gente trabalhe mais, que a gente busque melhorar. Entregue então mais, é isso. Vamos trabalhar para diminuir a desigualdade. Vamos cutucar e promover o debate de educação num nível que não seja somente entre a gente e os mantenedores de escolas privadas, mas vamos levantar esse debate para levar o nível de educação em nível nacional, de fato. Eu acho que é isso que a gente precisa fazer. E acreditar sempre, né? Eu sou um eterno otimista, eu acredito demais e trabalho para que isso aconteça todos os dias da minha vida. Legal. Obrigado. Eu que agradeço. De coração agradeço aí a atenção, a disponibilidade de estar com a gente. E assim a gente finaliza mais o Educatom Podcast. Espero que vocês tenham gostado, tenham curtido. E, obviamente, nós traremos mais conteúdo, mais informação para acelerar o seu crescimento e desenvolvimento e, principalmente, o impacto na vida das famílias que você tenha na sua escola. Valeu, pessoal. Obrigado por hoje.